Espero que vocês tenham gostado da live, que aproveitem todas as dicas que foram passadas lá e agora nós vamos fazer alguns exercícios de matemática. É importante a gente lembrar que tanto português quanto matemática, juntos, eles representam metade da sua prova. São 45 questões de matemática. Dentre desses assuntos diversos, nós vamos trazer aqueles que foram os principais dos últimos anos, inclusive de acordo com aquilo que a gente apresentou anteriormente na live. Então, nosso primeiro exercício ele é de 2019, lembrando que o Enem ele conta diferente, né, de todos os outros vestibulares. Para os vestibulares, quem está fazendo agora é vestibular 2021. Para o Enem, é Enem 2020, ok? O exercício foi a questão 158, não lembro a cor da prova, mas ele trazia para nós a respeito de um problema que aparece sempre, escala, tá? Se vocês repararem aqui, 1 para 200. Então, rapidinho aí para a gente ler esse exercício. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínio funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala de 1 para 200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta d'água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Primeiro ponto, atenção na pergunta. Ele quer saber quantidade de dias. Segundo ponto, que a gente já tinha falado, lemos a questão inteira e compreendemos. Reservatório de água vai ficar cheio, precisa abastecer a população durante alguns dias e elas consomem 30 mil litros por dia. E depois nós temos aqui as alternativas. Toda vez que aparecer escala, ela vai aparecer em maquetes, ela vai aparecer em mapas, ela vai aparecer em desenhos. Eles vão mudar a cara do exercício, inclusive o exercício 2 eu deixo ele bem parecido com esse, para vocês verem o quanto cai. O que a gente precisa lembrar só disso daqui? Representação que é na maquete é 1 para aquilo que é real, 200. Então, se eu tiver 1 centímetro na maquete, ele representa 200 na vida real. Se eu tiver 1 metro na maquete, eu tenho 200 metros no real. É isso que a gente precisa entender. Não temos unidade quando falamos a respeito de escala. No caso aqui, como ele fala de centímetros cúbicos, então eu vou considerar como centímetros. Então, 1 centímetro representa 200 centímetros no real. No entanto, é cúbico. Cúbico elevado a 3. Se eu elevo a 3 a unidade, eu também elevo a 3 os meus números. Então, eu tenho 1 ao cubo centímetros cúbicos, 200 ao cubo centímetros cúbicos. Rapidinho, 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, 1. 200 vezes 200 vezes 200. Rapidinho, se você quiser fazer a conta, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tem 2 zeros, como são por 3 vezes, 2 zeros, 2 zeros e 2 zeros. São 6 zeros no total. Vou chamar a atenção de vocês no seguinte sentido. Cuidado para não ficar fazendo todas as contas de cabeça, porque às vezes até por questão do nervosismo, da preocupação em relação à prova, tempo e tudo mais, a gente acaba perdendo ou errando alguma continha muito básica. Então, se você puder fazer ela rapidinho no cantinho, é bem melhor. Bom, está aqui então 1 para 8 milhões. 8 com 6 zeros em seguida. No entanto, ele falou que a capacidade do reservatório era de 45 centímetros cúbicos na maquete. Na maquete projetada. Então, na maquete vai aparecer o 45. E eu quero saber o quanto representa no real. X. Caímos naquilo que nós chamamos de regra de 3. É uma das maneiras mais fáceis realmente de resolver esses problemas que nós temos de escala. Rapidinho, aquilo que eu expliquei lá na live para vocês de regra de 3. Aqui eu tenho números, aqui eu tenho x. Da primeira para a segunda linha, aumentou ou diminuiu o valor? Aumentou. Coloco mais. E daí vem a perguntinha. A pergunta é sinal, título, título e gera sinal. Aumentou o tamanho na maquete. Aumenta ou diminui na vida real? Se aumentou na maquete, aumenta na vida real.
mais. Sinais iguais, diretamente proporcional. Descobrimos que é diretamente proporcional, a partir daí a gente consegue montar a nossa equação. Copio a coluna do x da maneira como ela está, 8 milhões sobre x, igual, como é diretamente proporcional, mantenho a mesma ordem, 1 sobre 45. Montada a equação, de maneira bem simples. É uma fração de um lado, fração do outro, eu posso multiplicar em x. 1 vezes x, x, 45 vezes 80, 360 milhões de centímetros cúbicos. Daí ele vai exigir de você lembrar um pouquinho de unidades. Cada centímetro cúbico de água corresponde a 1 ml. Então, se eu tenho 360 milhões de centímetros cúbicos, eu tenho 360 milhões de ml. No entanto, quando a gente olha aqui para aquilo que é consumido, se fala em litros. Bom, cada litro possui 1000 ml. Então, para eu transformar de ml para litro, é só eu dividir por 1000. Corto 3 zeros. Vão ficar 360 mil litros. É isso que é a capacidade do meu reservatório, de acordo com aquilo que foi projetado na maquete. 360 mil litros é o que eu consigo colocar lá dentro. E ele falou que a população consome 30 mil por dia. Então, se eu dividir 360 mil por 30 mil, eu consigo descobrir. Cortei os zeros, né? De cima e de baixo, tem 4 zeros embaixo, cortei 4 zeros em cima também. 36 por 3, 12 dias, alternativa C. Fácil esse? Rapidinho, só para você ver o exercício 2, que ele é de 2018. Ele traz aqui toda a história de um mapa de representação reduzida, simplificada de uma localidade. Ele fala aqui de uma fonte do Lavra, o tesouro, onde que estavam aqui as embarcações. E ele fala o seguinte, certo mapa tem escala de 1 para 58 milhões. Se eu tenho aqui no mapa 1 centímetro, eu tenho 58 milhões de centímetros na vida real. Considere que nesse mapa, o segmento de reta que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6. E daí a medida real em quilômetros. Fizemos as mesmas contas, regrinha de 3, nem coloquei ela aqui, rapidinho só para você ver que ele se repete por várias vezes. Multiplicamos, e daí, como ele queria em quilômetros, né, a medida em quilômetro, eu já fui dividindo. Então, de centímetros para metros, eu tiro 3 zeros. De metros para quilômetros, eu tiro outros 3 zeros. Sobrou 580 vezes 7,6, e isso vai dar em quilômetros. Fazendo aí 580 vezes 7,6. Esse exercício, no fundo, ele vai exigir da gente fazer algumas contas com números decimais, com vírgula. Então, se você não lembra, eu vou lembrar rapidinho aqui. Vamos primeiro multiplicar os 6 por cada um deles, começando da direita para a esquerda. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Coloco 8, subo 4. E 6 vezes 5, 30, mais 4, 34. Fizemos isso. Coloco um mais aqui debaixo do zero para facilitar e começo com 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. 6. Sobe 5 lá. 7 vezes 5, 35, mais 5, 40. Somo. 0,8 vai ficar 10 sobre 1, 4, 4. 44.080. E daí eu não posso esquecer, eu tenho uma casa atrás da vírgula. Então eu tenho que ir lá, depois de uma casa, eu coloco a vírgula. Então vai ficar 4.408,0, que é a alternativa A. Cuidado com esse exercício aqui. Muita gente errou colocando a alternativa C, porque esqueceu da vírgula. E essa era a grande questão desse exercício. Valeu? Primeira parte aí feita. Vamos agora para um próximo exercício. Exercício número 3. É um exercício típico de gráfico. Questão número 168 do Enem 2018. Uma questão que, às vezes, as pessoas olham os gráficos e elas acham que é difícil. Eu vou pedir para você sempre olhar com bastante carinho uma questão que tem gráfico. Assim como eu falei lá na live reforçando, veja sempre se o gráfico está relacionado com aquilo que está escrito. É importante isso. A raiva é uma doença viral infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos de 2013, 15 e 17 no município de Belo Horizonte, Minas Gerais.
Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Forma linear. Função do primeiro grau. O gráfico é uma reta, ele vai se comportar, vai ter uma declinação, né, constante. É isso que é importante a gente entender. Então, como se trata de um ponto médio, nós vamos resolver dessa forma mesmo, por ponto médio. O que eu quero só que você fique bastante atento. A pergunta que eu falei, qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Por que eu estou falando de olhar bem a pergunta? Porque aqui em cima, ele fala que a gente deseja estimar o ano de 2014 e 2016, e talvez você perca o tempo fazendo 2016. É tempo que você está perdendo para resolver uma outra questão. Então, cuidado, ele quer saber só 2014. Então vamos olhar para esse trecho aqui. Se comporta como uma reta. Eu tenho um intervalo de um ano para cá e intervalo de um ano para cá. Se eu tenho intervalo de um ano para cada lado, significa que é bem o ponto do meio dessa reta aqui. Desse segmento de reta. Que é diferente desse daqui. Então, aqui existe um comportamento. Se eu tenho o valor médio no x, se trata de uma reta, mais uma vez, função do primeiro grau, eu também tenho um ponto médio no y. Então, o que eu posso fazer aqui nesse caso? Rapidinho, calcular o valor médio. Pego 67, somo com 59 e divido por 2. Isso vai dar 126 por 2, 63%. Alternativa B. Não preciso perder tempo calculando 2016. Simples, mas que muitas vezes se torna pegadinha porque o pessoal perde tempo. Ou fica tentando calcular, achar a função. Não precisa. Tá? Fique bastante atento nisso. Se é reta e tem mesmo intervalo, calcula o ponto médio e está resolvido. Vamos para o próximo. Vamos lá para o exercício 4. Enem 2019, questão 169. Ela foi conhecida como a questão polêmica. Polêmica porque ela fala sobre o Tinder, né? No final das contas, ela acabou ficando famosinha porque algumas pessoas contestaram, onde já se viu falar do Tinder e tudo mais. No entanto, a gente começa a perceber que as provas do Enem, elas têm assumido esse caráter de trabalhar com coisas em que os adolescentes e jovens têm lidado no dia a dia. E foi isso que eles fizeram nessa questão. É uma questão bastante interessante e é importante a gente compreender qual era o raciocínio dela. Porque, embora pareça um gráfico, na verdade ela traz um conceito um pouquinho maior a respeito. Ela vai falar de raio. Está falando aqui para nós, né, de figuras geométricas, planas, por sinal. Então, um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características do usuário com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Então você escolhe lá o raio que você quer. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. O usuário P está aqui. Define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match, se deslocando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. Estão aqui, alguns usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo, indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Então, os números aqui são os bares. Sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o usuário P, e que esses definiram raios de abrangência, respectivamente, iguais a 3, 2 e 5 km. Cuidado! Provas de matemática, normalmente, quando eles dão mais de um dado, eles usam a palavra respectivamente, na mesma ordem. Então, se ele falou usuário Q, R e S, 3, 2 e 5 km, Q é 3, R é 2, S é 5.
Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R e S simultaneamente? Então, vamos lá para aquilo que é o importante. Ele quer saber em qual desses pontos o P precisa ficar. Nós precisamos entender o que são esses raios. Bom, o Q tem um raio de 3 km. Aqui, se vocês repararem no gráfico, olha lá, eixo X e eixo Y, unidades, quilômetros, quilômetros. Então, cada quadradinho é 1 quilômetro aí. Porque eles estão crescendo de 1 em 1. Então, pensando aqui no Q, 1, 2, 3, ele alcança até aqui, 1, 2, 3, alcança até aqui, 1, 2, 3, até aqui, 1, não consigo desenhar. O que eu posso fazer? Bom, se é raio, é circunferência. Se é circunferência, eu posso desenhar essa circunferência. Dessa forma, mas não tem compasso lá. Beleza, então uma das formas da gente fazer é colocar realmente esse 1, 2 e 3. Ó. Desenhei 1, 2, 3, 1, 2, 3, aqui, e fui ligando os pontos. Desenhamos aí o alcance que está para dar match com o Q. O R são 2 km. Então nós vamos fazer aqui, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Essa daqui seria a nossa circunferência. Mais ou menos só. E o S, 5 km. Então, 1, 2, 3, 4, 5, passou por lá, 1, 2, 3, vai descer, 1, 2, 3, vai vir para cá, 1, 2, 3, 4, 5, parou lá. Viria para cá. O que a gente precisa olhar agora e por isso que ele não precisa ser tão exato assim? Qual é o ponto que está dentro das 3 circunferências? Se a gente olhar, né, o S ele abrange todos, né, então dentro da circunferência do S estão os 5 bares. Se a gente olhar o Q, esses 4 pontos estão, o quinto, né, bem ali no limiar. Agora, se a gente olhar o R, ele só tem um único bar. É o bar 1. E vai ter que ser aqui, nesse bar, para ele poder alcançar os 3 usuários. Então, desenhando aqui de maneira mais bonitinha, né, para a gente poder só enxergar isso, eu aumentei um pouco o quadriculado, só para que vocês consigam perceber que o 1 ficou aqui sozinho. Ok? Exercício, alternativa letra A. Então vamos lá, mais um exercício. Exercício número 5, questão 172 do Enem 2018. É uma questão simples, talvez, de realizá-la, com uma certa complexidade em entendê-la e trabalhosa para calcular. É importante a gente prestar bastante atenção. Na teoria das eleições, o método de Borda sugere que, em vez de escolher um candidato, cada juiz deve criar um ranking de sua preferência para os concorrentes. Isto é, criar uma lista com a ordem de classificação dos concorrentes. A este ranking é associada uma pontuação. 1 ponto para o último colocado no ranking, 2 pontos para o penúltimo, 3 para o antepenúltimo e assim sucessivamente. Ao final, soma-se a pontuação atribuída a cada concorrente por cada um dos juízes. Em uma escola, houve um concurso de poesia, no qual 5 alunos concorreram a um prêmio, sendo julgados por 25 juízes. Para a escolha da poesia vencedora, foi utilizado o método de Borda. Nos quadros estão apresentados os rankings dos juízes e a frequência de cada ranking. Frequência, estatística. Então vamos olhar aqui e buscar compreender. Isso daqui é a colocação, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto colocado. E aqui são os rankings que foram feitos. Nós vamos perceber que, embora sejam 25 juízes, nós temos 4 tipos de rankings diferentes. E daí depois, em relação a cada ranking, ele conta para nós qual que foi a frequência. Se você somar a frequência, 4 com 9, 13, com 7, 20, com mais 5, 25. Os 25 juízes. Então, o que isso significa? Significa que 4 juízes pontuaram desta forma aqui, como está o ranking 1. 9 juízes desta forma, 7 desta e 5 pontuaram dessa forma.
esse ponto de interpretação ele era muito importante para essa questão. Segunda coisa, ele fala a respeito dos pontos, né? O que está em quinto colocado, em cada ranking, só ganha 1 ponto. Em penúltimo, 2 pontos, e assim por diante. Então, nós vamos ter aqui, só para a gente poder compreender e aumentar um pouquinho essa tabela, 1, 2, 3, 4, 5, e essa é a pontuação. Eu coloquei em todos para ficar mais fácil na hora de calcular. Então, como que a gente vai fazer? Bom, ele deu para nós aqui 5 pessoas, Ana, Bia, Caio, Dani e Edu, A, B, C, D, E. E daí depois ele foi fazendo diferente aí. Vamos pensar, por exemplo, começar com a Ana, tá? Então, a Ana fez 5 pontos no primeiro ranking, 2 pontos no segundo, 4 pontos no terceiro e 4 pontos no quarto. Prestando atenção aqui na frequência agora. Então, 4 juízes deram 5 pontos para a Ana. 5 pontos vezes 4 juízes. Mais 9 juízes deram 2 pontos. 2 vezes 9. 7 deram 4 pontos e 5 deram 4 pontos. Então, 4 vezes 7 mais 4 vezes 5. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 9, 18. 4 vezes 7, 28. 4 vezes 5, 20. Somando, 20 com 18, 38. Com mais 28. Faça a continha. Não tenta fazer de cabeça. Mais 20, 86 pontos. Essa é a pontuação da Ana. A interpretação ela é um pouquinho chata, né? Quando a gente pensa que a frequência, a gente tem que multiplicar pela pontuação lá. Mas lembrando que isso acontece sempre. Tá? A gente muda o escrito do exercício, mas o padrão eles procuram manter o mesmo. E daí depois eu falei para vocês que era trabalhoso para calcular, porque a gente vai ter que fazer isso para cada um deles. Então, feito da Ana, 86 pontos, fazemos da Bia. Então, olha lá, 4 de frequência vezes 4 pontos, mais 9 de frequência vezes 1 ponto, 7 de frequência vezes 5 pontos e 5 de frequência vezes 2 pontos. 16 mais 9 mais 35 mais 10, 70 pontos. Bom, se a Bia fez 70 pontos, e quem ganha normalmente é quem tem mais pontos, a poesia vencedora foi, a Bia já está fora, né? Então a gente já pode até riscar a Bia, tira ela fora, já é uma alternativa que não serve. Vamos calcular então agora do Caio. E a mesma coisa, nós vamos repetir o mesmo procedimento. 4, né? 3 vezes 4, 4 vezes 9, 3 vezes 7 e 1 vezes 5. Somando aqui, 74 pontos. Bom, o Caio foi melhor que a Bia, mas não foi ainda tão bem quanto a Ana. Então o Caio também está fora. Depois disso, da Dani. Repetimos o mesmo procedimento, 75 pontos. Melhor do que a Bia e o Caio, mas não melhor que a Ana. Dani também está fora. E por último, o do Edu, 70 pontos, também está fora. Então, a poesia vencedora foi a da Ana, que era a primeira que a gente já tinha calculado. Legal? É um exercício bastante trabalhoso, mas ele é fácil, então é importante que você faça por conta do TRI. Exercícios fáceis, a gente faz primeiro. Próximo exercício. Exercício número 6, ele é do Enem 2017, a questão 180. É importante a gente entender um pouquinho, até porque ele trabalha com a questão de horas. O pessoal normalmente lê aqui sobre vazão, e daí fica pensando nas fórmulas de física. Lembre-se que sempre que eles misturarem física ou química aqui na matemática, normalmente a gente tem como resolver sem as fórmulas de lá, tá? Eles separam muito bem na prova, então matemática dá para resolver, na maior parte das vezes, como eu vou fazer agora, por lógica. Ok? Esse exercício, se vocês procurarem depois aí na internet, tem diversas formas de resolver ele. Eu escolhi aquela que particularmente eu considero mais fácil, né? Apliquei uma regrinha de 3 para resolver, faço a conta bem simplesinha dela. Então, às 17h15 começa uma forte chuva que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular água da chuva e às 18 horas, 45 minutos. O nível de água em seu interior alcança 20 centímetros de altura.
Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo, localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante, sempre a mesma. Às 18h40, passaram mais 40 minutos, a chuva cessa e nesse exato instante o nível de água na piscina baixou para 15 centímetros. Vamos entender primeiro o raciocínio disso tudo. Começou a chover 5h15, só estava caindo chuva, subiu até 20 centímetros. Daí eu abri o ralo, mas continuou chovendo durante 40 minutos. Só que mesmo assim diminuiu o nível. Isso é, com certeza, saía mais pelo ralo do que entrava pela chuva. E daí então, às 18h40 eu tenho 15 centímetros e eu quero saber quanto tempo vai demorar para esvaziar de vez. O instante que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre, e daí ele vai deixar aqui alguns horários. Até porque vocês vão perceber que a conta, né, ela não vai dar exata, então nós vamos ter ali como fazer isso. Primeira coisa que a gente precisa pensar, o que aconteceu, o que estava acontecendo ali com a chuva. Então, a piscina ali, né, ela subiu uma altura de 20 centímetros durante 45 minutos de chuva. Só que depois choveu mais 40 minutos. Vamos pensar nesses 40 minutos, quanto mais aumentaria? Bom, se aqui o tempo fosse de 40 minutos, teria subido quanto? E depois a gente soma. Fazendo a conta aqui, de novo, né, onde tem número, o tempo diminuiu, de 45 para 40 diminui o tempo, então eu coloco menos. E daí vem a perguntinha. Diminuiu o tempo. Vai ser uma altura maior ou uma altura menor? Bom, se eu tenho menos tempo de chuva, sobe menos também. Então, menos. Sinais iguais, diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, copio a coluna do x do jeito que ela está, 20 sobre x igual. E, diretamente, eu copio aqui também na mesma ordem, 45 sobre 40. Cheguei a uma equação. Fração dos dois lados, a maneira mais fácil da gente resolver essa equação é multiplicando, né, em x. 45 vezes x, 20 vezes 40. 20 vezes 40, 800. O 45 está multiplicando x, para eu deixar o x sozinho, então eu tenho que tirar o 45. Se ele está multiplicando, eu passo a dividir. 800 dividido por 45 vai dar 17,8 centímetros. Então, se em 45 minutos subiu 20 centímetros, em 40 minutos teria subido 17,8. Bom, pensando aí naquilo que aconteceu, subiu 20 e a chuva faria subir mais 17,8. Era para essa piscina estar com 37,8 centímetros de água. Só que ele falou que ela estava com 15. Dá para a gente descobrir então quanto saiu, né? 37,8 menos esses 15 aqui. Então, né, só colocar vírgula 0, 0 para 8, 8. 5 para 7, 2, 1 para 3, 2. Então, nesses 40 minutos, saíram 22,8 centímetros de água, né, para que pudesse chegar naquele 15. Deveria ter 37,8, tinha 15, porque saiu 22,8 pelo ralo. Legal, nós caímos numa outra regra de 3. Em 40 minutos, o ralo tirou 22,8 centímetros de água. Como tenho 15, eu consigo descobrir o tempo. Mais uma vez, se eu quero que saia, né, a quantidade aqui que tem para sair de água é menor, porque está numa altura menor, então menos. Diminuiu, né, do primeiro para o segundo. Se diminuiu a quantidade aí que eu tenho de água, com certeza o tempo também vai ser menor. Então menos também. Sinais iguais diretamente proporcional, copio a coluna do x da mesma forma que aparece. Se é diretamente, copio do outro lado da mesma forma que aparece, multiplico em cruz. Então, 22,8x, 40 vezes 15, que é 600. Então, daí aqui, talvez tivesse um nível de complexidade um pouquinho maior, porque nós vamos ter que fazer uma divisão com vírgula. 600 dividido por 22,8. Se fizer essa divisão, vai dar aproximadamente aí 26,3 minutos. Então, como era 18h40, e eu vou somar 26,3... Bom, 18h40 mais 20 minutos virou 7 horas da noite. Ainda tem mais 6,3, então vai ser 7 horas e 6 minutos e alguns segundos. Né? 18 segundos aí, mas é um arredondamento porque daria uma dízima. Então,
entre 19 e 19:10. Toda vez que envolve um pouquinho de hora aí, a gente tem que ficar bastante esperto com essa questão. Não podemos esquecer que a hora tem 60 minutos. Legal? Mais uma questão, exercício 7, Enem 2019 também, do ano passado, a questão 145 deles. Essa é uma questão que a gente precisa prestar bastante atenção, ela foi inicialmente contestada, né? Até que as pessoas pudessem entender como fazia isso. Muitas pessoas fizeram de uma maneira errônea, eu explico daqui a pouquinho onde foi. Então, um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamado catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme na indicação da figura. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal é... Atenção só para isso, porque normalmente o pessoal aqui acabou fazendo uma regra de 3 e pensava o seguinte, bom, se for maior a catraca, eu vou andar mais. E isso não é real. Se você der uma volta aqui, e elas tiverem o mesmo tamanho, essa também vai dar uma volta. E você vai andar um tanto, né, de uma volta da sua roda para frente. Agora, quando acontece isso daqui, aqui está o pedal. Quando você der uma volta com o seu pedal, o que aconteceu com aquela catraca que ela é menorzinha? A corrente foi passando aqui. Para que essa corrente pudesse passar ao dar uma volta aqui, ela teve que dar algumas voltas. Ela deu mais de uma volta. Se ela deu mais de uma volta, ela rodou o pneu da bicicleta mais de uma vez. Se o pneu rodou mais de uma vez, essa bicicleta foi mais longe. E é esse o erro que as pessoas cometiam. Elas pensavam que quanto maior fosse a catraca lá atrás no pneu da bicicleta, ela andaria mais, e não é verdade. É quanto menor ele é, mais ela anda. Tá certo que também vai ser preciso um maior esforço para você tirar ela do lugar ali inicialmente, mas mais ela anda. Por quê? Porque ela vai dar muito mais voltas, e quando ela dá uma volta, o pneu da bicicleta também tem que dar uma volta junto, porque está no mesmo eixo. Então, ela anda por mais espaço. O que acontece nesse caso aqui, então? Eu tenho uma catraca de 7 centímetros que anda uma distância d. E eu quero descobrir o novo tamanho da catraca para ela andar 50% a mais. 50% a mais? 100% mais 50%, 150% por 100. 150 por 100 é 1,5 a mais. Né? E daqui entra naquela parte de porcentagens que a gente já comentou. Então, eu quero que, com essa nova, ela ande 1,5 dessa distância. Isso é a própria distância mais 50%. A distância vai aumentar. Se eu aumentei a distância, o tamanho da catraca precisa ser maior ou menor? Como a gente acabou de falar, ele precisa ser menor. E daí ela é uma inversamente proporcional. E foi nesse ponto que o pessoal errou, porque ele fez diretamente proporcional, o pessoal normalmente multiplica em x aqui, né? E faz errado. Inversamente proporcional. Bom, o que eu quero descobrir é o x. Então, eu copio a coluna do x da maneira como ela aparece, 7 sobre x, igual. E por ser inversamente proporcional, eu preciso dar o tombo. Eu inverto. Vai ficar 1,5 em cima e o do d embaixo. Depois que eu montei a equação, daqui para frente resolve da mesma forma. Tem o d em cima, d embaixo, eu posso cortar. Multiplico aqui, né, em x. 1,5 vezes x, 1,5x, 7 vezes 1, porque quando não tem é 1, é 7. Passo 1,5 dividindo. 7 dividido por 1,5, só para a gente poder fazer então uma divisão com vírgula. Uma casa atrás da vírgula, eu preciso fazer a mesma coisa aqui desse lado. Então eu coloco vírgula 0 para ficar igual, uma casa atrás da vírgula. Estão iguais as duas, posso cortar a vírgula. 7 eu não divido por 15, então vou dividir 70 por 15. 15 mais 15, 30. 30 mais 30, 60. Se eu fosse somar mais 15, ia passar, ia dar 75. Então é 4. Tiro 60, sobra 10. 10 eu não divido por 15. Eu posso colocar o 0, vírgula. Porque quando eu aumento o primeiro 0, coloco a vírgula.
100 dividido por 15, então aí 15 mais 15, 30, 60, 90, se eu somar mais 15 vai dar 105, não dá, então tem que ser 6. 6, então tira 90, sobrou 10, e a gente vai entrar de novo nisso, vai dar 6, 6, 6. Por isso que ele pediu para usar só uma casa. Como a gente sabe que vem o 6 depois, a gente arredonda esse número para cima. Do 5 ao 9, arredonda o anterior para cima. Do 4 ao 0, deixa ele como está. Então, como o próximo é 6, esse daqui então arredondo para cima, 4,7, alternativa C. O nosso penúltimo exercício, exercício número 8, Enem 2018, a questão 174. Com o avanço, só vou parar aqui para comentar que é um exercício de logaritmo. E não era comum aparecer logaritmo no Enem. E já no ano passado nós tivemos 2 questões de logaritmo. Elas começaram a aparecer lá em 2018. 2019 nós tivemos já 2 questões. Então, bastante atenção a logaritmo agora. Com o avanço em ciência da computação, estamos próximos do momento que o número de transistores no processador de um computador pessoal será da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios em um cérebro humano, que é da ordem de 100 bilhões. Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Atenção, densidade é número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área. Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos. O Enem costuma colocar algumas coisas, taxas, normalmente a cada 2 anos, a cada 3 anos. Grifa isso, porque vai ser importante lá no final. Que é a lei de Moore. Considere 0,30 como aproximação para log de 2 na base 10. Normalmente eles deixam uma dica aí de que nós vamos aplicar logaritmo. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Bom, vamos anotar aqui alguns dados que são importantes. Se eu tenho 100 mil transistores a cada 0,25 centímetros quadrados, e ele falou para mim que a densidade era a cada centímetro quadrado, para isso virar 1 centímetro quadrado eu precisaria ter 4, né? Multiplico por 4. Então multiplico por 4 lá. Eu vou ter 400 mil transistores por centímetro quadrado. Era um primeiro passo. Segundo passo aqui. A densidade nossa inicial era de 400 mil transistores por centímetro quadrado. E ele perguntou para nós quando teria 100 bilhões. Então, olha lá, milhões são 6 zeros, bilhões são 9 zeros. Então, 1 bilhão tem 9 zeros. Como ele quer 100 bilhões, então eu quero 100 vezes 10 elevado a 9. Ok? Feito isso, nós sabemos que a densidade final ela é inicial e ele falou que dobra a cada 2 anos. O N aqui, então, ele vai me representar os períodos, tá? A cada período de 2 anos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nesse é o que a gente quer, 100 bilhões. Aqui, o que a gente tinha inicialmente, 400 mil, vezes 2 elevado a N. Bom, dando uma ajeitadinha nisso daqui tudo, aqui 100 é 10 ao quadrado, multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes, 2 mais 9, 11. O 400 mil eu coloquei 4 vezes 10 à quinta, 5 zeros, para ficar mais fácil. Por quê? Porque daí eu consigo trazer esse 10 à quinta para cá. Divisão de mesma base, conserva a base que é 10 e subtrai os expoentes. 11 menos 5, 6. O 4 eu transformei em 2 ao quadrado e deixei vezes 2 elevado a n. Por quê? Porque daí eu deixo com a mesma base, é mais fácil para trabalhar. Multiplicação de mesma base, conserva a base, somos expoentes. 2 mais n, não tem como somar, 2 mais n. E daí quando eu chego aqui com bases diferentes, é um momento em que eu fico na dúvida. Mas daí eu vou lembrar que ele falou para mim um tal de log de 2 na base 10. Bom, vou colocar log então dos dois lados. Isso me ajuda a resolver. Então, pensando ali, né, no 10 elevado a 6, 2 elevado a 2 mais n, eu coloquei log lá e log aqui. Não coloquei base. Sempre que não tem base, a gente já sabe que é 10. Ok, propriedades de logaritmo.
Sempre que eu tenho um expoente em cima aqui do meu logaritmando, eu posso colocá-lo na frente. A gente brinca sempre que é dar o tapa. Então eu vou levar o 6 lá para frente, fica 6 log de 10, é a mesma coisa. E 2 mais n lá para frente, log de 2. Log de 10 na base 10 é fácil, né? Quando logaritmando e base são iguais, o resultado do logaritmo é 1. Então vai ficar 6 vezes 1. E o log de 2, ele deu para nós. Então log de 2 na base 10 é 0,3. 6 vezes 1 é 6. Em vez de eu fazer a distributiva aqui, que eu vou ficar fazendo várias contas com vírgula, eu vou passar esse 0,3 que está multiplicando tudo, já para o outro lado dividindo. Então 6 dividido por 0,3, 20. 20 é igual a 2 mais n. O 2 está desse lado somando, passa para o outro lado subtraindo, 20 menos 2, 18. 18 períodos. Talvez algumas pessoas somassem 1986 com 18 e chegassem numa resposta que, na verdade, a gente nem tem aqui, que seria 2004. Mas se a gente estivesse falando até de outras provas, pudesse ser que aparecesse aqui e a pessoa erraria, tá? Eles não fizeram isso para não induzir a pessoa ao erro, com toda certeza. Mas a gente não pode esquecer que são 18 vezes que dobrou, só que é a cada 2 anos que isso acontece. Se é a cada 2 anos, 18 vezes 2 são 36 anos. Se o primeiro foi medido em 1986, mais 36 anos, a gente tem aqui, somando, né? 6 mais 6, 12, sobe 1. 8 mais 3, 11. 1 de lá, 12, sobe 1. 9 com 1, 10, sobe 1. 1 mais 1, 2. 2022, alternativa C. Exercício difícil de logaritmo. Mas ele não é difícil pelo logaritmo em si, se vocês repararem. Ele é difícil pela interpretação que ele exige desse exercício. Ficar bastante atento. Esse exercício feito, e agora você já tem a receita, ele vale 3 normalmente no TRI. E é isso que é importante para nós. Vamos lá para o exercício 9, o último exercício que nós temos. Ele é do Enem 2018, questão 174. É uma questão de geometria. Aliás, temos diversas questões de geometria plana e de geometria espacial. E é importante você entender que é preciso observar com bastante carinho o que está ali representado. Eu lembro que teve uma questão que era de uma sala que você entrava pela porta, ele queria saber que lado que estava a janela, a outra porta e tudo mais. Fique atento só, porque muitas vezes eles acabam colocando o ponto de vista na parte de cima do desenho, porque você fica perto da parte de baixo do desenho e isso torna um pouquinho mais complicado de você enxergar. Se for preciso, vira a sua prova, tá? Deixa ela de ponta cabeça, olha do ponto de vista onde ele está falando. Isso vai facilitar muito para você fazer os exercícios de geometria. Então esse daqui é um pouquinho mais simples, ele é em Florença, na Itália, na igreja de Santa Croce. É possível observar um portão em que aparecem os anéis de Borromeu. Alguns historiadores acreditavam que os círculos representavam as 3 artes, escultura, pintura e arquitetura, pois elas eram tão próximas quanto inseparáveis. Qual dos esboços a seguir melhor representa os anéis de Borromeu? No fundo, se você reparar aqui nas representações, ele quer que a gente fale como que está aqui, né? Quem está passando por cima, por baixo e assim por diante. Então, olhando o nosso primeiro anel, esse de cima, nesse ponto aqui, ele passa por cima e esse da direita passa por baixo. Então aqui passa por cima, o de cima, e o da direita passa por baixo, tanto que a gente não consegue ver a linha contínua, né? Ela fica cortada da maneira como está representada. A mesma coisa aqui, passando por cima e o da direita por baixo, aqui e aqui. Nesse daqui não, né? O anel de cima a gente vê que ele está cortado e o da direita está contínuo. É o contrário do que está acontecendo ali. Alternativa C, eliminado. Vamos escolher agora esse nozinho aqui, né? Entre o da direita e o de cima, o da esquerda e o de cima. O da esquerda passa por cima e o de cima passa por baixo. Então, olhando aqui, né? O da esquerda passa por cima e o de cima por baixo, está cortadinho, beleza? Aqui, o da esquerda está cortado, é como se o da esquerda estivesse passando por baixo. E o de cima contínuo, está errado. Alternativa B está fora. Aqui a mesma coisa, o da esquerda está cortado e o de cima está contínuo. Está errado, tira fora. E a alternativa E está correta, né? O da esquerda está cortado e o de cima aqui
ele aparece... Desculpa, o de cima está cortado e o da esquerda aqui está contínuo. É nesse ponto aqui, olhando lá. Sobraram então duas alternativas. Vamos escolher um próximo nó. Eu vou escolher aquele nó do meio, central, entre o elo da esquerda e da direita. Então, entre o elo da esquerda e da direita, o da esquerda está passando por baixo e o da direita por cima. O cruzamento aqui entre os elos, esse daqui, o da esquerda, está passando por cima, o da direita está cortado. Está errado. Letra A está fora, sobrou a letra E. Vamos conferir a letra E para termos certeza de que fizemos da maneira correta. Então, olhando lá no de cima, ele vem contínuo, passa por cima, está contínuo. Quando ele cruza com o da esquerda, ele está por baixo. Quando ele cruza com o da direita, né? Esse é o da direita, quando ele cruza aqui, ele está por cima, então reto. Quando ele cruza com o da esquerda de novo, passa por baixo. Cortado. O primeiro, beleza. Vamos olhar agora lá o da esquerda. Ele começa passando por cima, tá certo? Cortado porque passou por baixo. Passou por cima novamente. E passou por baixo. Cortado. Ok. E o da direita e último. Cortado aqui e cortado aqui porque passa por baixo, mas aqui ele passa por cima. Cortado e cortado porque passa por baixo, mas aqui ele passa por cima. E depois ele passa por cima nesse último ponto. Correto. Alternativa E. Então chegamos ao final desse momento da matemática. Eu convido você a voltar lá para o palco. Eu vou estar dando algumas dicas para vocês de como se preparar para o Enem. As coisas básicas que você deve fazer para fazer uma boa prova, aquilo que você não deve fazer, que você deve evitar com certeza, muita coisa importante para você estar bem. É o nosso último momento de live e eu conto com você lá. No entanto, eu quero falar um negócio a respeito da matemática. Ela representa 1/4 da prova, é sempre muito importante. E como vocês puderam ver, por mais que nós tenhamos alguns exercícios fáceis e outros difíceis, normalmente a dificuldade dele não se encontra nos conceitos, porque ele traz alguns modelos ao longo dos anos que se repetem. É importante você perceber que ele vai exigir de você interpretação e lógica. E para que você possa estar bem e fazer bem essa prova, bastante treino. Pegue a prova dos últimos anos, olhe para ela novamente, veja resoluções na nossa live, veja resoluções em outros lugares. Tenta entender o que cada um fez para poder resolver aquele exercício, porque isso é muito importante. Não deixa para a última hora não, porque lá perto do Enem já é o momento de você ficar mais tranquilo e a gente vai falar disso. Agora sim nós temos um tempo e você precisa aproveitar esse tempo. Faça mais provas, faça mais exercícios. Desejo a vocês muitíssimo sucesso na prova e se vocês precisarem de qualquer coisa, sabe onde nos encontrar. Conte com cada um de nós aqui no Unisagrado. Um abraço e até daqui a pouco lá no palco.